Então, estamos contentes por termos a oportunidade de falarmos com os irmãos neste momento. E quando vimos a escala no início do mês, né, esse mês tem 5 sábados, né? E aí já está mais ou menos com a ideia de um tema. E a gente vai construindo a ideia, né? Na mente, pensando assim sobre aquilo que poderia tecer os comentários, né? A mensagem, etc. E uma coisa que me vem sempre na cabeça é: falar não é tão importante. Porque às vezes pode-se alguém ter a ideia, né, equivocada e triste, pensar, não, eu fui lá, fiz o sermão e agora os irmãos vão mudar tudo. Bom seria, né? Já pensou se um sermão, um bom sermão feito, né, mudasse os corações e tal, né? Jesus já tinha voltado, ó, há muito tempo, né? Então não é um sermão que muda conceitos, não é um sermão que muda ideias, não é um sermão que muda a vida de uma pessoa, mas pode ajudar. Pode ter ali algumas coisas que ajude, né? Então eu estava a pensar sobre um tema e construir a ideia, etc. E aí na quinta-feira os irmãos da parte da logística, de transmissão, etc., pediram o tema. Pensaram, vou enviar o tema para eles. E aí, em base naquilo que eu tinha pensado, enviei esse tema, né? Se Deus é bom, por que nos deixa sofrer? Mas depois, quando a gente pega as ideias que foram apontadas e monta o tema, a gente pensa, mas por que é que eu fui dar esse título? Então aí a gente tenta pôr dentro do título aquilo que foi colocado. Mas realmente faz algum sentido, não sei se vocês pensam nisso. Já pensaram nisso alguma vez? Se Deus é bom, por que nos deixa sofrer? Não era suposto não deixar os seus filhos sofrerem? Já que ele é bom? Se ele fosse um Deus assim, digamos, que gosta, como muitos deuses pagãos, né? Faz tudo do jeito que eu gosto. Se errar um bocadinho, toma. Se ele fosse um Deus assim, até haveria justificação. Mas nós sabemos que não. Quando alguns santos homens de Deus no passado tiveram a oportunidade de ver a manifestação da glória de Deus, como ele se manifestou? Quando Moisés viu a glória de Deus, o que Moisés disse? Misericordioso, benigno, longânimo, grande em misericórdia e perdão. Não é? Quando foi falar com Elias, como falou? É um terremoto que quebrava até pedras. Olha, quebrar pedra não é fácil, né? Um fogo que devorava pedras. Um vento que fazia rolar pedras. Deus não estava em nenhum dessas manifestações. Aí veio uma voz mansa e suave. E Deus estava naquela voz e pergunta, que fazes tu aqui, Elias? Então, se Deus é tão bom, por que é que nós passamos por sofrimentos? Bem, antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de contar aqui uma história. Uma história de um gajo orgulhoso. Talvez vocês nem imaginam. Essa história eu ouvi do Padre Léo. O Padre Léo tem assim umas histórias muito interessantes, né? É a história do papel higiênico. Já ouviram a história do papel higiênico? Do Padre Léo. Não é como foi inventado, isso aí não vem ao caso. Até tem umas questões que fica a pensar, né? Eu tenho pensado muito sobre o papel higiênico de muitos anos já. Mas a história do papel higiênico é o seguinte. Vocês já repararam como o papel higiênico é um gajo orgulhoso? É ou não é? Quando você entra no supermercado, onde é que está o papel higiênico? Numa seção só dele. Está lá, todo imponente, todo orgulhoso. Né? Aí tem papel higiênico de 2 rolos, de 4, de 6, de 8, de 12, 16, tem mais, né? 24. Quanto? Tem 48 também? São uns 32, né? Tem para tudo quanto é gosto. Aí, quando você vai no mercado e precisa comprar o papel higiênico, o que você faz? Você vai em primeiro lugar na seção do papel higiênico, né? Escolhe da sua preferência,
tem para todos, né, o gosto, né, aqueles mais fininhos, aqueles mais maciozinhos e tal. Aí você pega o papel higiênico, põe no carrinho, né? Aí depois vai na seção de água, pega o fardo de água e põe em cima do papel higiênico. É assim? Aí pega uma melancia e põe em cima do papel higiênico. É assim? Não. Primeiro se você pega primeiro o papel higiênico, você põe ele aonde? Ali na sala VIP do carrinho de compra, né? É assim, aquele cestinho, né? Aquele cestinho ali, um reservadinho que ali o carrinho de compras tem, você põe ele ali e as compras vai no outro lugar, né? Ou primeiro você põe as compras e depois ele vai por cima. E não sei se vocês já repararam, às vezes quando eu vejo, né, uma senhora levando assim o carrinho de compra no mercado e vejo o papel higiênico lá, eu tenho a impressão que ele está assim com o braço para fora, né? Todo orgulhoso. Estou aqui, passeando. A lata está lá embaixo, ó. Ó, saco de arroz lá embaixo. Eu estou aqui. Todo, né? Todo pimpão, todo orgulhoso. É ou não é? Não é assim o papel higiênico todo, né? Aí chega na hora de pagar. Não sei se vocês lembram, né? Antigamente as pessoas punham as compras no saco pra gente, né? Aí depois nós passamos a pôr as compras no saco, e depois até parar de dar o saco, a gente tem que comprar o saco, né? Mas aí quando você vai pôr as compras, você leva aqueles sacos, né, reutilizáveis, né? Que afinal de contas temos que evitar de encher o planeta de plásticos, né? Aí quando passa o papel higiênico, você põe ele no saco de compra, depois põe as latas por cima, tudo. Não, ele fica onde? No cantinho ali, né, todo especial, esperando que as compras todas vão, né, as latas, os negócios, depois você põe ele por cima. E quando chega no carro? Mesma coisa, né? Você põe as compras no carro e o papel higiênico lá, todo importante. Ô, bicho orgulhoso, né? Todo importante ali por cima. Aí leva para casa. E quando chega em casa? Aí tem algumas casas, né? Tem algumas casas que tem até um guarda-roupinha próprio pro papel higiênico, né? Fica lá guardadinho, bonitinho. As outras coisas tudo lá, mas o papel higiênico lá no cantinho dele, né? Bonitinho. Se você vai fazer limpeza, precisa, né? Lavar a casa de banho, jogar água, o que você faz? Opa, tem que proteger o papel higiênico. Aí tira ele, põe lá bonitinho o papel higiênico, pensando, nossa, eu sou mesmo importante. Orgulhoso, né? Fica assim, todo orgulhoso. Aí tem uns papel, não sei se ainda tem, eu lembro que antigamente tinha assim, até uma casinha que punha ele, né? Punha lá a casinha fechadinha, tal, umas de alumínio. Tinha umas casinhas bem interessantes, né? Que você puxava, ela abria e o papel higiênico assim se mostrava todo orgulhoso, né? Então, precisa de mim? Né? Aí tem papel higiênico perfumado, né? Já viram? Alguns até perfumados dos dois lados. E eu fui pensar, será que alguém fica cheirando o rolo de papel higiênico? Mas pronto, que tem, né? Agora, uma coisa que me intriga e que eu tenho pensado muito no papel higiênico, quem foi que decidiu que tem que ser daquele tamanhozinho o pedaço de papel higiênico? Não dá nem para limpar o nariz, né? Mas diz lá, 180 serviços, 240 serviços. Bom, não sei se alguém se orienta só com aquilo. Eu nunca consegui, né? Como diz, nem para limpar o nariz. Mas pronto. Aí chega o grande momento do papel higiênico. Ele está lá no trono, né? Aí o que acontece? Depois que ele é usado? Tem quem nem olha para ele mais. Do jeito que está, larga lá, com o carimbo exposto, né? Nem dobra um bocadinho assim para... Né? Do jeito que está lá, larga o papel higiênico. É ou não é? Mas ele não era tão importante? Mas era importante até quando? Até ser usado. Depois que é usado, sabe o que isso quer dizer? É assim que o diabo faz quando vê um cristão querendo ser cristão, querendo fazer aquilo que Deus quer. Aí o diabo toma
as medidas para tratá-lo como o papel higiênico. Usa o mundo para tratar o cristão como papel higiênico. Trata bem, atrai. Nossa, você é querido, você é importante. Aí muitos cristãos distraídos dizem, nossa, lá fora me tratam melhor do que na igreja. E Satanás pensa, estou conseguindo. Fazendo o cristão se sentir muito importante lá fora. Aí pensa, nossa, na igreja, mas aqui fora eu sou importante. Aqui fora me valorizam. Aqui fora eu sou alguém. Lá na igreja. Aí Satanás começa a criar todo aquele esquema e essa pessoa agora começa a fazer o quê? A convencer os da igreja para experimentar o quê? A importância lá fora. Aí ele consegue alcançar os objetivos dele. Aí usa a pessoa. Depois que ele usou, ele faz o quê? Se vira. Você fez, você quis. Agora se vira. É assim que Satanás faz. E eu pergunto, quantos de nós estamos agindo como papel higiênico? Iludidos. Achando que somos importantes porque estamos sendo bem tratados. Sendo levados por cima. Né? Enquanto aquilo que realmente a gente preza, né? Certas compras que prezamos mais, está lá embaixo, né? O papel higiênico aqui em cima. E é assim. Então temos que estar muito atentos, que muitas vezes nós sofremos porque somos iludidos ou passamos pela síndrome do papel higiênico. Devemos lembrar sempre das palavras do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 7, 1 aos Coríntios 7, o verso 23. O que diz o apóstolo Paulo? Fostes comprado por bom preço, não vos torneis escravo dos homens. Satanás quer fazer com que nós percamos a nossa verdadeira importância. Há coisas que muitas vezes estão embaixo no saco de compra, mas são muito mais importantes porque vão durar muito mais e servem para muitas coisas. E depois de usadas, continuarão a ser usadas e reusadas e usadas muitas vezes mais e serão usadas para o bem. Agora, já vimos a forma como o diabo nos trata. E Deus nos trata como? Certa vez, a rainha Vitória da Inglaterra visitou algumas fábricas de papel em seu país. E alguém conduzia ao interior das fábricas quando passou num lugar que tinha ali fardos e fardos de trapos podres, né? Fedorentos, coisa assim repugnante. E aquele aspecto repulsivo chamou a atenção da rainha e ela, curiosa, perguntou, mas para que serve tudo isso? De onde vem tudo isso? E alguém que estava ali a lhe guiar, que conhecia todo o processo, disse, não importa de onde veio, importa o que será feito com isso. Desses trapos sujos, fazemos o nosso melhor papel. Passados alguns dias, muitos daqueles trapos já haviam sido transformados em papel de excelente qualidade. Papel branco, de fina qualidade. E o encarregado daquela fábrica teve o cuidado de preparar uma quantidade de papéis finos, papéis brancos, lindos, e foi feito neles, impresso em marca d'água. Sabe o que é marca d'água, né? Aquilo que fica assim, tenuamente impresso, né? A fisionomia da rainha. E então pegou um maço daquele papel e mandou entregar, né, da maneira como se faz, né, para a rainha com o seguinte recado. Aqui estão alguns dos trapos sujos que Vossa Majestade viu em nossa fábrica. A ação do homem os transformou neste lindo papel. Fantástico, né? Fantástico. Um processo muito parecido acontece com o ser humano. O ser humano, depois de ser descartado por Satanás, depois de Satanás aproveitar dele o máximo que pode, depois de fazer dele gato-sapato, transformar em trapos, né, abjetos, então o ser humano lembra-se de quem? Lembra-se de Deus e resolve
pedir a Deus uma chance, uma oportunidade, e Deus faz o quê? Agora? Enquanto era um trapo limpo não quis, agora que é um trapo sujo vem? Não, essa não é a atitude de Deus. Ele pagou um preço muito caro para poder manter os trapos limpos. Mas ele pagou tão caro por esses trapos limpos que mesmo sujo, ele quer restaurar esses trapos. Então o que Deus faz? Deus agora propõe uma transformação. Deus não faz uma melhoria. Ele não pega um trapo sujo e melhora aquele trapo. Ele transforma aquele trapo. Transforma em quê? Em algo tão bom, tão precioso, que pode ser como vestimenta de príncipes ou de reis. Ele transforma os seus filhos em criaturas dignas, como diz o apóstolo Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Quando alguém está em Cristo, quando alguém está unido a Cristo, é o quê? É uma nova criatura. Acabou-se o que é velho, e o que é novo já veio. Fantástico, né? Então, muitas vezes, nós fazemos escolhas que essa escolha nos traz sofrimento. E Deus, sendo bom, por que nos deixa então sofrer? Imagina você se nós não sentíssemos dor quando encostássemos na beirada de uma panela quente. O que iria acontecer? Nós iríamos misturar a batata a cozer com a mão, e quando terminasse o almoço, nossa mão estava cozida e imprestável. Sim ou não? A dor serve para quê? Para nos proteger. O sofrimento que Deus nos permite passar serve para quê? Para nos proteger. E serve também para que outros se previnam e se protejam, não é? Mas o que acontece nesse processo de ser uma nova criatura? Nós não podemos sentir-nos como papel higiênico. O apóstolo Paulo, ele tinha essa síndrome, né? Vamos dizer assim, hipoteticamente. Ele era bem tratado pelos líderes religiosos da sua época, não era? Tinha cartas, tinha recomendação, tinha todo o respaldo para fazer um trabalho de perseguir os cristãos, né? Aqueles daquela nova seita. E ele fazia muito bem o seu trabalho, estava orgulhoso disso. E segundo alguns historiadores, ele era uma das pessoas que tinha muita chance de vir a ser um chefe da nação, um sacerdote, um sumo sacerdote, né? Um líder do sinédrio, algo assim. Ele era exaltado, ele era honrado. E o apóstolo Paulo fala um bocadinho sobre ele, né? Falando sobre essa questão de se exaltar por obras da carne, por aquilo que eu vejo, pelos padrões humanos. O que ele diz em Filipenses 3, verso 4 em diante? E diz, se alguém pode confiar na carne, esse alguém sou eu. Eu podia e posso confiar na carne. Circuncidado ao 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu. O que significava ser fariseu em relação à lei? O fariseu, na sua essência, ou quando foi instituído o farisaísmo, era algo bom. O farisaísmo foi instituído pouco depois que os judeus retornaram do exílio, que tiveram vários anos, né? Tiveram na Babilônia, que depois transformou na Pérsia, passou vários anos, né? E depois do reinado do rei Ciro, eles voltaram para reconstruir Jerusalém. Estava ali, vieram também junto Mardoqueu, vieram vários outros, né? Esdras, Neemias, né? Para reconstruir Jerusalém. E um grupo de pessoas, né? Que estudavam a Torá, né? A lei de Deus, eles se reuniram e fizeram um propósito de viver uma vida tão em conformidade com a vontade de Deus, como se eles fossem sacerdotes, ou como se fossem levitas. Não eram sacerdotes, mas viviam como se fosse. Porque o padrão do sacerdote era muito elevado. Então eles passaram a viver uma vida mesmo a cumprir tudo que Deus mandava. Isso é ruim ou é bom? É bom.
Então chamou a atenção ao povo para que não mais fizessem coisas que pudessem levar ao desagrado de Deus, que honrassem o sábado, que foi uma das razões que levou Jerusalém a ser destruída. Está lá no capítulo 43 de Jeremias, não falo a memória, ou 27, agora fugimos aqui, mas tem lá um texto, também podemos dizer, diz, e se vocês não deixarem de transportar cargas no dia de sábado, não honrarem o sábado, acenderei fogo nas vossas portas que jamais se apagará. Quer dizer, o fogo se apagou, né? Então quer dizer que o jamais se apagará da Bíblia não quer dizer que vai queimar eternamente, como muitos dizem, o fogo eterno. Mas eles ficaram com tanto receio de que a ira de Deus voltasse contra eles, que eles, então, começaram a incentivar o povo a viver num padrão muito elevado. Inicialmente foi bom, mas depois tornou a ser o quê? Uma questão de orgulho. Não, eu vivo como um fariseu. Tu não, mas eu sim. Afasta de mim que eu sou mais santo do que tu. Então, no tempo de Isaías, ele já tinha esses problemas, né? E nos dias de Jesus, o problema estava muito sério, porque já era uma questão de orgulho ser um fariseu. Então, o farisaísmo tornou-se um símbolo de hipocrisia. Faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Tinha regras para tudo, mas não cumpria as regras. Então, no caso do apóstolo Paulo, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguia a igreja, diz ele. Quanto à justiça que é na lei, era irrepreensível. Ninguém podia dizer nada contra o apóstolo Paulo. Mas, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele teve um encontro com Cristo. Logo, mudou o seu conceito do que era realmente o certo e o errado. E agora Paulo passou a ser o quê? Um perseguido, passou a sofrer. Antes ele causava sofrimento. Agora ele passou a ser um sofredor. Nós temos dois personagens bíblicos que na segunda parte da sua vida sofreram. Um é o apóstolo Paulo, certo? E o outro é Davi. Por que Davi sofreu na segunda parte da sua vida? Porque ele abandonou os princípios. Por que Paulo sofreu na segunda parte da sua vida? Porque ele defendia princípios. Princípios baseados em Cristo, né? Então, por defender princípios, ele passou a sofrer. E eu pergunto, todos os que defendem princípios sofrem? Sim ou não? Era suposto dizer, mas quem não defende princípio é que sofre. Também, né? Mas principalmente quem defende princípios, né? Por que quem não defende princípios não sofre? O irmão disse, porque está no terreno do inimigo. Por que mais? Por que quem não defende princípios não sofre? Porque são maleáveis, se adaptam. Se dizem que o céu é verde, ok, tá bom. Para mim pode dizer que é verde, não tem problema não. Sei que é azul, mas diz que é verde, tá bom, concordo contigo, tá tudo bem. Não tem princípio? Então, quem não tem princípio, normalmente não sofre. Só sofre quem tem princípio. Então, por que os apóstolos foram perseguidos? Porque eles não eram camaleões espirituais. O camaleão faz o quê? Já viram o vídeo de camaleão? Se eu pegar um camaleão e puser ele aqui em cima da Bíblia, ele toma essa cor, essa cor, essa cor, essa cor. Interessante, né? E se puser ele aqui, ele toma essa cor. Puseram um camaleão em cima do pequeno, como se diz, tabuleiro de xadrez, e o bichinho ficou como? Ficou xadrez. Então há muitos cristãos que são o quê? São cristãos camaleões. Eles confundem aquela mensagem de Paulo, né? Fiz-me grego para ganhar os gregos, fiz judeu para ganhar os judeus, fiz-me de tudo para ganhar alguns. Ah, não, eu vou para a discoteca para ganhar os que estão na discoteca, então eu vou me fazer de e tal. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que dentro do que está nos princípios, nós podemos sim nos identificar para atrair, né? Então eles defendiam princípios. Agora, o que os apóstolos ganharam por defender princípios? Uma vez eu ouvi alguém dizer, né? Ah, mas a Bíblia foi escrita lá por homens e pronto, se foi escrito por homens não posso confiar. Bem, foi escrita por homens ou não? Quando eu falo homens, homens e mulheres, né? Foi escrito por homens ou não? Podemos confiar ou não? Mas foi escrito por homens.
Tudo bem, mas foi escrito por homens. Foi inspirado por Deus, mas foi escrito por homens. Aí esse pregador, ele usou uma lógica que achei muito interessante. Bem, quando eu tenho uma ideia, e que essa ideia é boa, e eu quero defendê-la, o que eu faço? Eu publico a ideia. Eu vou defender essa ideia. Por quê? Porque eu estou a ganhar alguma coisa com essa ideia? É ou não é? Mas aí alguém vem e diz, André, tu para com isso, ou tu vai perder a minha amizade. E eu penso, minha ideia é boa, vale mais que a amizade. Defendo minha ideia. E alguém diz, olha, tu para com isso, ou tu vai perder teu emprego. Eu penso, minha ideia é boa, vou ganhar dinheiro com ela. Perco o emprego, continuo com a ideia. E alguém diz, larga essa ideia, tu vai para a cadeia. Eu pensei, na cadeia eu não consigo defender minha ideia, não. Não vou arriscar, vou para a cadeia. Aí na cadeia começa a apanhar, começa a passar fome, aí começa a ser abandonado. Chega uma altura que eu digo, olha, esquece isso, gente. Esquece, já não. Já esqueci do negócio dessa ideia aí, não quero saber mais disso, não. É ou não é? Por melhor que a pessoa tenha as suas ideias, chega uma altura que ela abre mão. Agora, por que os apóstolos não abriram mão da ideia de ter visto um homem morto ressuscitado? Por quê? Porque eles estavam convictos do que viram. Alguém dizia, ele não ressuscitou, pare de falar disso. Eles disseram, olha, o que vimos e ouvimos, isso que falamos. Foram chicoteados, foram presos, foi ameaçado de morte. Estava lá Tiago, foi decapitado. E disseram para Pedro, se tu não parar de falar, vamos fazer o mesmo contigo. E Pedro disse, o que eu vi, eu não vou deixar de falar daquilo que vi e falou. E foi condenado à morte. E foi preso. O anjo foi lá e libertou ele. Aí prenderam bem preso mesmo. 16 guardas prendendo. O anjo foi lá e libertou de novo. E continuou falando. O que os apóstolos ganharam em defender os princípios que defendiam? Nada. O que perderam? Tudo. Humanamente falando. O apóstolo Paulo tinha um currículo vitae, né? E ele disse, olha, considerei isso tudo como esterco para ganhar a Cristo. Perderam tudo. Mas por que Deus deixou-o sofrer dessa maneira? Não podia Deus fazer com que o apóstolo Paulo, depois que aceitou a Cristo, passou por uns perrengues e tal, no final, na viagem para Roma, pega Paulo e diz, olha, Paulo, erguer Paulo como o homem mais importante, mais poderoso, mais rico do mundo. Deus poderia ou não poderia fazer assim com o apóstolo Paulo? O que vocês acham? Sim ou não? Poderia. Mas vamos fazer aqui uma conjectura? Vamos imaginar que naquela última viagem de Paulo para Roma, depois teve um naufrágio, depois tudo, quando chegasse em Roma, aí Deus tomasse providências, que o imperador o ouvisse e dissesse, olha, realmente, esse homem é de Deus, honrem ele, põe na balança. Põe pedras preciosas e ouro e diamante lá de cá, o peso dele em ouro. Tira isso, põe mais. E põe mais, olha, Paulo, o homem mais rico do mundo. Aí o Paulo poderoso, o que esse homem falar, vocês têm que ouvir, que esse homem é de Deus. E tal. O que é que levaria as pessoas a servirem a Jesus hoje? O amor a Cristo? Vocês acham que alguém hoje iria servir a Cristo por amor? Iriam sempre pensar no quê? No dinheirinho que iriam receber? No final. Mesmo com toda a clareza como é apresentada na Bíblia, a história dos apóstolos, as percas terrenas que eles tiveram por amor de Cristo, o próprio Cristo do apóstolo Paulo se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecêssemos, e muitos dizem, por isso que eu sou bilionário, eu tenho igrejas que valem bilhões de euros, porque Cristo ficou pobre para eu ficar bilionário. Muitos pastores pensam assim. Mas o diabo tem esses pastores como queridinho deles, né? Cristo se fez pobre em quê? Em ouro e prata? Também. Mas em quê? Ele se fez pobre em bens espirituais
para que pela sua pobreza espiritual nós enriquecêssemos espiritualmente. E quem sabe tivéssemos até condições de ter alguns bens materiais também. Então imaginem se Deus tivesse tomado providência, que os apóstolos tivessem recursos e fossem prósperos financeiramente. Hoje, o cristianismo iria ser uma igreja de pessoas que a aceitam para o quê? Prosperar financeiramente. Então Deus tomou providência para que a recompensa seja tão grande, mas tão grande, que não se compare com bens terrenos. Mas aqui, a questão é diferente. Então, por que é que Deus permite que nós soframos se Ele é bom? Porque Ele deseja que nós entendamos que esse mundo jaz no maligno. Não sei se aconteceu com vocês, comigo acontece. Quando as coisas estão correndo bem e tal, daqui a pouco vem uma coisa que... Eita! Eu até fico com receio quando as coisas começam a andar bem demais. Eu começo a pensar, ixi, vai vir uma coisa aí. E vem mesmo. E vem mesmo. Há coisas grandes e coisas simples, né? Hoje, por exemplo, parei o carro aqui na frente da igreja, né? Aí, enquanto estava a descer, peguei ali as coisas, passei perto do carro, tá lá. Não é caminhão, né? Caminhão é que fica lá escapando no ar quando para, né? Aí avancei o carro um bocadinho e parou. Aí parei o carro na vaga ali, tá lá um parafuso. Quando sair do culto aqui vai ter que trocar o pneu, né? Não sei porque Deus permitiu isso. Mas aqui na porta da igreja, num sábado, não pude deixar fazer isso, né? Amanhã, né? Tem o dia, né? Então Deus permite que certas coisas aconteçam, eu não sei porquê, né? Alguém largou um parafuso, devia ter posto numa caixinha para usar depois e tal. Isso é uma coisa simples. Graças a Deus tem carro, né? Há quem sai na chuva sem carro, então, se é um pneu furado, louvado seja Deus por isso. Então, muitas vezes Deus permite que aconteçam coisas conosco e nós não entendemos o porquê. Eu não estava nos planos de trocar pneu hoje, mas tem que trocar, né? Então, por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Aí tem aquela questão de defender princípios. Há 100 anos atrás, mais ou menos, um grupo de pessoas defenderam princípios. O que aconteceu com esse grupo de pessoas? Foram honrados? Foram elogiados? Não. Foram ridicularizados e expulsos da igreja. E esse grupo formou o movimento de reforma, do qual pertencemos hoje. Mas alguém diz, de um grupo e do outro, ah, mas tem muita gente boa lá que faz isso e tal e tal. Tem ou não tem? Tem. Ah, mas tem gente que não presta aqui. Tem ou não tem? Tem. Quando os israelitas deixaram o Egito, livrados por Deus, havia egípcios com melhor caráter do que muitos israelitas? Sim ou não? Eu creio que sim. Havia israelitas com mau caráter, pior do que uma boa parte dos egípcios? Sim ou não? Sim. Aí, nesse caso, valeria a pena voltar para o Egito, que tinha lá egípcios de bom caráter, do que ficar no meio do arraial de Israel? Por pior que seja o caráter dos que estão entre o povo de Deus, estão entre o povo de Deus. Por melhor que seja o caráter dos que são fora do povo de Deus, estão fora do povo de Deus. Vale mais a pena o mau caráter aqui dentro do que um bom caráter lá fora. Porque se eu fosse pensar assim, eu precisava sair da igreja. Porque eu não tenho um caráter bom. Mas preciso que esse caráter seja transformado. Eu vou transformar ele aonde? Lá fora? Com a síndrome do papel higiênico? Ou aqui dentro, onde os trapos sujos são transformados em papel de fina qualidade? O processo é difícil. E lidar com trapos sujos também o é. Essa é a questão. Então, muitos usam o argumento que estão voltando para o Egito, pois dizem que há egípcios que são mais certos do que alguns israelitas.
Faz sentido? Acho que não, né? Porque Deus está com o seu povo, né? Vamos agora comparar com animais? A que animais a Bíblia nos compara? Depende de você, né? Quem se lembra de alguns animais que a Bíblia nos compara? Depende da lição que quer nos ensinar, né? Vamos usar aqui uma comparação que Jesus fez. Jesus comparou-nos com alguns animais. Quem lembra alguns animais que Jesus comparou? Ovelha, que mais? Lobo, que mais? Serpente também, né? Pomba, raposa, bode. Não disse certa vez para Pilatos? Diz para aquela raposa que em 3 dias vou fazer minha obra e no terceiro dia vai estar concluída, né? Quando Herodes mandou ele se calar, chamou Herodes de raposa, né? Agora eu quero comparar aqui com 2 animais. São Mateus capítulo 25, verso 31 e 33. Há 2 animais aqui que Jesus faz comparação. Diz ele, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta o quê? Dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os bodes à esquerda. É engraçado como a Bíblia coloca bem definido, né? O sábio, em Provérbios, diz que o sábio anda pela direita, mas o tolo anda pela esquerda, né? E por que pareça, o mundo jaz aí nas ideologias de esquerda, né? Por isso vocês não gostam da Bíblia, que a Bíblia deixa bem claro, né? Mas qual a diferença entre o bode e a ovelha? Ou, neste caso, poderíamos pôr entre o bode e o carneiro, ou a cabra e a ovelha. Vamos ler o texto da seguinte maneira. Eu estava lendo esse texto e pensei, mas por que bodes e ovelhas? Por que não põe aqui, ó? E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta das cabras as ovelhas. Já imaginou se a Bíblia tivesse cabra no lugar de bode? Isso é estranho, né? Aquela irmã parece uma cabra, essa irmã parece uma ovelha. Ficava feio, né? Como a Bíblia foi feita aqui em Portugal, a gente sabe que aqui cabra tem um sentido muito pejorativo. No Brasil não tem tanto, mas aqui tem. Então, como o padre João Ferreira de Almeida estava traduzir, pensou, bom, é melhor pôr bode do que por cabra. Agora, se pusesse carneiro, ficava também um pouco confuso, porque o carneiro não é tão visto na Bíblia como aquele que é guiado por Deus. Mas ficou bem assim, né? Então, qual a diferença? O bode, ele segue qualquer voz. Sabia disso? O bode não é fiel ao pastor, não. Se alguém acenar com a cenoura para ele, lá vai o bode atrás. Não é? Então, qualquer um que der recompensa imediata para o bode segue. Mas e a ovelha? A ovelha só ouve a voz do pastor. É difícil você conseguir atrair uma ovelha. Por quê? Porque ela é espantada, ela é receosa. Ela só confia em quem ela ouve, porque ela não enxerga muito bem. Então ela ouve a voz do pastor, ela confia. Então, qual é melhor? Eu pergunto, né? Um bode limpinho ou uma ovelha suja? Qual que é melhor? Um bode sujo ou uma ovelha suja? Percebe? Então há algumas características entre os animais, entre outras mais, que façam que somos comparados com a ovelha, apesar de o bode ser também um animal limpo. O bode também era utilizado como sacrifício expiatório e sacrifício... Tinha aqueles 2 bodes, um bode emissário, o bode expiatório, o bode emissário representando Satanás, o bode emissário representando Cristo. Eram 2 animais limpos, 2 animais com as mesmas características, 2 animais puros e que a sorte punha sobre cada um de uma forma representativa sobre as questões do pecado. Mas aí vem a questão que é, quando nós não somos ovelhas, nós passamos a ser o quê? Bodes. Estamos no mesmo tipo na mesma classificação. Os bodes, ovelhas, as vacas, né,
Esses animais estão dentro da mesma classificação, né? Talvez seja a mesma família, mas tem lá aquelas questões de biologia, agora eu confundi, mas são da mesma classificação. Então, qual a diferença? Existe o crente de exceção. Você conhece o crente de exceção? Vou dar um exemplo que o irmão usou esses dias atrás, e eu acho que não vai achar mal disso. Há um irmão nosso que a sua esposa não é da igreja. E por a esposa não ser da igreja, a esposa pediu, quando eles se casaram, ele não era da igreja, ele nasceu na fé, mas depois saiu, casaram lá fora. Depois, quando ele voltou para a igreja, a esposa disse: olha, eu quero que tu continues usando a aliança. E agora? Na igreja não usamos aliança. Mas a esposa quer que ele use aliança. E aí? Esse irmão usa a aliança. Bem, certo ou errado? Em relação aos princípios, errado. Em relação a, como posso dizer, a harmonia da família, está certo. É uma exceção? É. A exceção derruba uma regra ou confirma uma regra? Dizem que a exceção confirma uma regra. Há várias exceções feitas na Bíblia, até mesmo por Deus, não é? Lá o profeta Oséias, Deus diz o quê? Vai, ama uma mulher, amada do seu amigo, adúltera e tal. Ou seja, Deus mandou um profeta adulterar. É regra isso? É exceção. Por quê? Porque queria que Israel entendesse como Deus sentia em relação ao que a nação estava fazendo com ele, né? Muito bem. Aí, o que é um cristão de exceção? O cristão de exceção diz: já que aquele irmão usa, eu também vou usar. Eu pergunto: isso é ovelha? O pastor diz o quê? Aí alguém acena com a cenoura, ele vai atrás da cenoura. Notaram? Então, por que muitas vezes sofremos? Porque nós deixamos princípios e vamos para quê? Para conveniências. Então, nós precisamos estar muito atentos. Caso contrário, nós vamos ter sérios problemas. Então, Deus é muito bom mesmo. Ele nos deixa livre para escolher o que nós queremos plantar. Mas Ele é muito justo. Nós colhemos o que plantamos. Então, por isso que Ele nos convida a plantarmos aquilo que Ele quer que nós colhamos, né? Leiam Deuteronômios 28. O capítulo 28 de Deuteronômios é um capítulo muito interessante. Ele nos mostra exatamente o que nós precisamos entender sobre o que Deus quer fazer por nós, o que Ele pode fazer por nós, mas o que Ele deixará de fazer por nós se nós o abandonarmos. O povo de Israel, quando foi para a terra prometida, Deus não disse que lá iria ser uma terra próspera, produtiva e tudo isso. Ou vocês acham que Deus disse isso? Está lá. Vou mandar para vocês para um lugar de terreno difícil, onde as chuvas não são certas, onde há pragas e onde há tantas coisas, mas se vocês forem fiéis aos meus estatutos, às minhas leis e tal, e seguir os caminhos, e não adorar outros deuses, etc., farei com que as chuvas sejam certas, com que não haja praga, com que a terra produza, com que seus filhos sejam saudáveis, com que a madre seja aberta, etc., e tal. Mas se abandonarem os meus caminhos, farei com que o céu seja como de bronze, que a terra seja como ferro, que tal, enfim. Ou seja, Deus providenciou para que eles fossem abençoados mediante o reconhecimento de Deus, né? Agora, quando nós falamos sobre o amor que Deus tem por nós e o cuidado que Deus tem por nós, precisamos entender da seguinte maneira. Se você sair ali fora e encontrar uma nota de 20 euros no chão, o que você vai fazer? André, tem aqui uma nota de 20 euros, vem cá pegar ela. Façam isso. Nós pegamos, né? 7,50 chama o Gabriel, né? Tá certo. Há dias atrás estava conversando com o Pedro Conceição, lá perto do escritório dele. Aí conversando ali e tal, aí mexendo um bocadinho, estava para ir embora. Aí eu olhei pro chão e falei, ué, parece 10 euros. Quando eu estava pensando se era ou não, ele baixou e pegou. Até disse para ele, eu vi primeiro, né? Mas ele falou, não, vê, eu acho que muita gente viu, né? E eu pensei, ele falou, olha, meu almoço já está garantido, né? E eu pensei, podia ser o meu. Mas se fosse, por exemplo, vocês estão rindo, mas uma altura, quando o comportava era novo, estava um dia de chuva, naquele tempo não tinha telemóvel, nada, então a gente ia lá no centro da cidade para telefonar, né? Uma cidade pequena,
Aí nós fomos esse dia, tinha chovido. Aí tava lá dois irmãos andando na frente assim, os colegas com o portor, tava vindo mais atrás. Aí um passou, olhou assim, uma publicidade em formato de nota. Ele falou, ó, já faz até publicidade com dinheiro. E eu pensei, ué, fui lá e peguei, e era dinheiro mesmo, né? Ele falou, não, mas eu vi primeiro. Eu falei, pois. Aí lembrando disso, pensei, olha, tem que ser... Era o valor da diária do hotel, né? O dinheiro estava lá. Eu tive pena de quem perdeu, né? Mas fiquei muito feliz de ter pegado. O detalhe é que o dinheiro que o irmão Pedro achou estava novinho, estava sequinho. Esse estava sujo, estava molhado e sujo. E eu pensei, uma nota limpa vale quanto? Uma nota de 20 euros limpa. E se ela estiver molhada? E se estiver suja? E se estiver amassada? E se estiver rasgada? Um pedacinho. E se eu puser na coleta da oferta uma nota de 20 euros suja, amassada e rasgada? Quanto é que vale? E se eu puser uma novinha? Há diferença entre uma coisa e outra? Não. Quer dizer, eu tenho duas notas. Eu tenho uma novinha e outra toda... Eu pego aquela e dou para o Senhor. Estou a fazer bem? Apesar do seu mesmo valor? Percebe? Então a questão do valor tem muitas coisas que envolvem. Percebe? Então, nós todos temos o mesmo valor para Deus. Mas alguns são notas limpinhas, outras são notas sujinhas. E Deus quer que todos tenham o quê? O mesmo padrão. Não é como algumas ideologias que é por aí, né? Quer que todos tenham o mesmo padrão, mas embaixo, né? É como algumas ideologias políticas, não quer que ninguém ganhe muito, quer para todos ser igual na miséria, né? Deus é o contrário. Deus quer que todos sejam elevados. E é por isso que Deus diz, não sejais mais meninos inconstantes, dentro do contexto, em Efésios 4,14. Porque se eu oferecer, por exemplo, ali para o menino, né? Um cartão, um vale-oferta, no valor de 25 euros. O cartão de um lado, de uma cor só, feio, e um chupa-chupa de 50 cêntimos outra mão. O que o menino vai escolher? O que muitas vezes nós fazemos espiritualmente? A mesma coisa. O inimigo nos acena com chupa-chupa, e Deus nos dando ali um cartão, né? Um vale entrada no céu, no valor de não sei quantos, se fosse colocar em euros, o inimigo nos acena com chupa-chupa e nós vamos lá. Né? Então, o nosso problema é que muitas vezes nós não entendemos o efeito dominó que Satanás quer provocar para nos destruir. E já vamos concluir, né? Uma outra estratégia que o inimigo tem para nos enfraquecer, para nos trazer sofrimento, é o seguinte. Quantos aqui... Será que a gente pergunta? Não responda. Quantos aqui ouvem música mundana? Eu penso que, mesmo sem querer, alguns de nós, né? Esse dia estava no centro comercial, o irmão ligou para mim, e aquela música tocando lá, eu pensei, nossa, eu pensava que eu estou aqui ouvindo essas músicas, mas pronto. Olha. Música secular, né? Música secular. Agora, está provado, e talvez o irmão Gabriel possa explicar mais sobre isso, já explicou em alguns cultos, que as músicas, elas têm frequências diferentes. Há vários vídeos, pesquise sobre isso. Frequência das músicas em relação à nossa saúde, ao nosso bem-estar, com música, com areia, com pó, já fizeram isso. Um fiozinho de música, põe a música a tocar, a música pega um certo formato, outras um formato todo atrapalhado. Isso também acontece em nós. Então, quando nós ouvimos músicas mundanas, elas têm uma certa frequência. Ela nos coloca nessa frequência. Nós somos cristãos, estamos do arraial de Cristo, ouvimos lá fora música mundana, essa música nos põe na frequência do mundo. Mas qual o problema disso se eu ouço lá e não ouço aqui? É quando eu venho para cá, eu trago essa frequência, ou parte dessa frequência. E essa frequência que eu trago vai influenciar a frequência daqui. Notaram? Então você está no ginásio, por exemplo, fazendo ali a sua atividade física. Aí as mulheres estão ouvindo o quê? Que música que as mulheres? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. É assim que as mulheres ouvem no ginásio? E os homens? Homens fortes, chama-nos Jesus,
para o novo mundo construir. Não é esse tipo de música que ouve. Então a música que você ouve lá altera a sua frequência e quando você chega aqui, você está com sua frequência alterada. Minimamente. E essa pequena alteração na frequência altera a frequência aqui também. Então, o inimigo sabendo disso, ele diz, mas eu estou vindo só no carro, estou vindo só ali. Percebe? Então, nas pequenas coisas, o inimigo cria condições para nós sofrermos. E nós muitas vezes permitimos que esse sofrimento entre. E depois perguntamos, mas por que Deus deixa sofrer? Porque eu não estou seguindo o quê? Princípios. Então o inimigo é sábio. Há um vídeo, depois vocês podem procurar por aí, de um fulano que pega um cartão, como um cartão de telemóvel, desse tamanho, e derruba uma placa de granito da altura desse púlpito aqui. Já viram isso? E como ele usa o cartão para derrubar o granito? Ele põe o granito, o outro menor, outro menor, outro menor, outro menor. 7. Ele pega o cartãozinho e deita. Que derruba o maior, que derruba o maior, que derruba o maior, que derruba o maior, que derruba o maior. E pum! Aí deita a placa de granito. Vocês notaram que uma pequena alteração na vibração lá fora, o que pode causar aqui dentro? Aí depois, irmão, nossas músicas estão muito mortas, vamos animar nossas músicas. A igreja está muito morta, vamos animar nossa igreja. Mas essa frequência vem de onde? É uma frequência que vem lá de fora, alterando a frequência daqui. Então, o nosso adversário, ele anda em redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Nós precisamos estar atentos, porque ele quer destruir. Então, temos que estar muito atentos para não permitir que as coisas que acontecem em nossa vida possa fazer com que haja destruição. Então, nossa vida tem altos, nossa vida tem baixos. Deus muitas vezes nos leva por montes, nos leva por vales. O que são os montes? Os montes podemos dizer que é aquele lugar onde nós temos aquela vista bela, né, agradável, bonita. E os vales? Às vezes aquele vale sombrio, né, cheio de névoa, o vale da sombra da morte, o sofrimento, a dificuldade. Às vezes fazemos algo que prosperamos, às vezes fazemos algo que não dá muito certo. Mas o que devemos lembrar? Devemos lembrar que Deus é sempre bom. Uma coisa devemos lembrar sempre. Deus pode transformar as piores situações em coisas boas. Romanos 8, verso 28, não é? Deus faz com que todas as coisas contribuam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Devemos olhar para a cruz do Calvário. É um típico exemplo. A cruz do Calvário é o quê? Ali Jesus foi assassinado. Mas olha o que aconteceu. Um ato de violência, traição e dor foi o que deu condições de hoje você e eu termos o quê? O vislumbre da vida eterna. Ali foi o lugar onde houve a maior demonstração de amor em toda a história. E sabe o que mais? Quando você passar pelos montes, ou quando passar pelos vales, lembre-se que o mesmo amor que tem te amado desde o início é que te conduz por esses caminhos. E ele permite que você passe por essas situações. Por isso, em meio ao sofrimento, em meio a coisas boas, esteja sempre agarrado a esse amor de Deus. Deus é bom sempre. E enquanto vivermos no mundo que jaz no maligno, iremos passar por dificuldades, por dor, por sofrimento, por perdas, por traição, por vexames, por ridículos, por tantas coisas. Porém, em meio ao sofrimento, se quisermos, poderemos sempre ver, poderemos sempre distinguir a bondade do Senhor, desde que peçamos a Ele que nos conduza. Que possa ser sempre o nosso pedido: conduze-me, bom mestre, com tua mão, e assim jamais me falte a tua proteção. E lembrarmos, não posso nenhum passo sem te andar, pelo menos não com segurança. Ó meu Jesus, ser sempre aquele que põe a pegada para que seja o meu caminhar. Que Deus nos ajude e nos abençoe para isso. Amém?